Sr. Primeiro-Ministro, daqui a exatamente 2 semanas discutiremos neste Parlamento uma moção de censura que tem precisamente como tema as gerações sacrificadas, aqueles trabalhadores que estão no desemprego estrutural há tantos anos e, sobretudo, estes mais jovens, mais de 1 milhão, trabalhadores temporários, precários, falsos recibos verdes, que são atingidos por esta recessão. E por isso, se o Governo pretendia antecipar respostas, seria bem-vindo. Mas constate, Sr. Primeiro-Ministro, que as medidas que apresenta foram publicadas no Diário da República 27 de dezembro. Foram anunciadas pelo Sr. Primeiro-Ministro no dia 28 de janeiro neste Parlamento e voltam a ser anunciadas no dia 25 de fevereiro. Já teríamos 150 mil estágios com tantos anúncios, mas na realidade não temos nenhum. Olhemos então para os estágios, porque, Sr. Primeiro-Ministro, o Governo propôs no orçamento que os estágios passassem a ser pagos e com proteção social, mas depois deu instruções ao Partido Socialista para retirar essa medida do orçamento. E foi o Bloco de Esquerda que insistiu nessa boa proposta, estágios com direitos, e foi recusada neste Parlamento. Aliás, está em discussão neste momento um decreto-lei do Governo que impede que os estágios sejam pagos quando se tratar de profissões independentes. E por isso quero lhe perguntar se a sua medida abrange ou não abrange os jovens advogados e os jovens arquitetos, ou se continua a impor-lhes estágios não remunerados e sem proteção social. Porque essa é a regra, Sr. Primeiro-Ministro. Eu vou-lhe mostrar e pedir a sua opinião de um contrato feito no agrupamento de escolas em Mafra, em que um professor, nas atividades de enriquecimento curricular, assina o seguinte contrato. Cláusula 8ª. O professor não tem direito a férias, subsídio de férias ou de Natal, não tem direito a subsídio de refeição, não tem lugar a descontos para a segurança social. Isto é um agrupamento de escolas. São professores. Precariedade absoluta e destruição absoluta do direito das pessoas. Sr. Deputado Francisco Louçã, o tema da moção de censura não é nenhum tema setorial, nem nenhum tema em concreto. O tema é crise política. O Sr. Deputado não disfarce. A resposta do Bloco de Esquerda para os jovens, ou a resposta do Bloco de Esquerda para a sociedade, é abramos uma crise política. O Sr. Deputado não fuja a isso. A sua resposta é deitar abaixo. A sua resposta não é construir nada. Não é dar nenhuma resposta aos jovens. A sua resposta é a resposta que sempre teve ao longo da sua vida política. Vamos deitar isto abaixo. E o Sr. Deputado acha que isso é positivo. Bom, lá terá as suas razões. O Sr. Deputado, desculpe, mas eu considero isso uma aventura e uma irresponsabilidade. E o Sr. Deputado não se livrará desta. Não se livra desta, Sr. Deputado. Nem o senhor, nem o seu partido. Porquê é que o Sr. Deputado, 15 dias antes, quando o Partido Comunista falava em moções de censura, o Sr. Deputado dizia essa moção de censura não é oportuna. 15 dias depois, já era oportuna. O que é que se chama a isto? Isto chama-se apenas oportunismo. A isto chama-se apenas vontade de aparecer. A isto chama-se apenas tática política. Ou acha que algum jovem olha para o que estão a dizer e para a moção de censura e diz, ora, aqui está alguma coisa que vai favorecer a minha vida. Não, Sr. Deputado. O senhor não está a pensar em jovem nenhum. O senhor está a pensar, como sempre pensou, em táticas políticas. O Sr. Deputado está a pensar, como sempre pensou, em atacar o Partido Socialista, Sr. Deputado. Crise política. É no que o Sr. Deputado pensa. O Sr. Deputado, desculpe, mas não tem razão. A verdade é que nós vamos seguir uma linha que temos seguido, que é de reforço dos estágios profissionais. Porque o estágio profissional mostrou ser o instrumento mais poderoso para a empregabilidade dos jovens. E vamos reforçá-lo para 50 mil, apesar das dificuldades financeiras. Nós, no ano passado, fizemos 39 mil estágios profissionais. Digo e repito, os números que o PSD citou não são verdadeiros. Aliás, no Inove Mundo, que citado pelo Sr. Deputado, nós tivemos exatamente os jovens que estavam definidos como objetivos. Não são verdadeiros. E o que me espanta, foram 100 no conjunto e depois dizem que foi 0.
Desculpem, ou é uma coisa ou é outra. Eu reafirmo que foram cumpridos os objetivos. Agora, o que me espanta é quem nunca fez nada pelos jovens quando esteve no governo, venha agora reivindicar o que se deve fazer. O senhor deputado, eu vou responder à sua pergunta. A sua pergunta é saber se, no caso dos advogados e dos arquitetos, os estágios não remunerados são uma prática legítima e são uma prática que deve continuar. Eu respondo claramente não. E é nessas áreas que temos mais problemas. E a autorização legislativa que nós temos não nos permite avançar nesse domínio, mas vamos fazê-lo. Porque nós achamos que no caso da advocacia e no caso da arquitetura, tal como noutras, são os casos onde nós temos uma utilização mais abusiva daquilo que são os estágios não remunerados. Nós percebemos, para estágios curtos, pode concluir, não devem ser pagos. Nós percebemos que estágios curriculares podem não ser pagos. Agora, o que está a acontecer em algumas profissões é verdadeiramente chocante. Não pode continuar e nós vamos agir para que isso não continue. Portanto, a resposta à sua pergunta é sim. Sim. E aí podemos fazer alguma coisa. Mas o senhor deputado, afinal de contas, só tem a sua cabeça na crise política, na instabilidade e no bota abaixo, que é a sua especialidade.